No Pesquisa em Pauta de hoje, entrevistamos João Henrique Ziminowski, formado em Química Industrial pela URGS e professor permanente do Departamento de Química Inorgânica da Universidade. Em 2020, ele foi um dos 5 pesquisadores da URGS contemplado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho, concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. A química ambiental é uma de suas áreas de pesquisa, e destacam-se os estudos de materiais à base de sílica para a pré-concentração de poluentes orgânicos e o uso de embalagens ativas e inteligentes. Para saber mais sobre estas e outras pesquisas, assista ao programa. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, professor, por ter aceitado o nosso convite. Então, antes de mais nada, Felipe, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar conversando com vocês. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi sua trajetória acadêmica, o que motivou o senhor a ingressar no curso de Química Industrial. Eu realmente sempre pensei em fazer alguma coisa científica, isso te falando antes da graduação, ou ligado à física, ou ligado à química. Pensando assim, agora me fazendo essa pergunta, talvez muitos da minha idade se lembrem, existe um produto semanal publicado nas bancas chamado Os Cientistas. Então eram kits de experimentos, nunca mais vi isso aí, que se fazia. Então tinha Lavoisier, né? Então existiam experimentos, ganhava-se uma balança, né? Então talvez, imagino eu como adolescente, isso talvez tenha sido, né, respondendo agora a tua pergunta, uma motivação para seguir, né, ou ia ser química ou física, né? Então eu ingressei aqui na URGS na década de 80, né? Então no curso de bacharelado em química, assim, fiz um curso, né, digamos assim, tranquilo, né, digamos assim, nada brilhante nem sofrido, né? Mas eu diria assim que desde o ingresso no curso eu buscava uma vida acadêmica. Meu objetivo era realmente, né, ir para um doutorado, fazer realmente uma carreira acadêmica desde o início. O senhor realizou o curso de Química Industrial pela URGS, fez mestrado também pela URGS, mas o doutorado foi realizado na França. O senhor poderia falar um pouco desse momento que o senhor decidiu sair do Brasil e estudar na França? Então, realmente, assim, sou filho da URGS, né? Então, fiz meu curso aqui, fiz meus mestrado também aqui, numa época em que estava recém começando mestrado em Química, né? Então, até aquele momento era muito comum ir-se até Campinas, né? Era a Unicamp que tinha os cursos de pós-graduação, e ali foi, então, pioneiro, um primeiro grupo, né, de professores. Acho que isso foi muito importante, né? Um conjunto de vários desses colegas hoje em dia são professores também aqui na URGS. Nesse momento aí, né, o polo estava cada vez mais se expandindo, estava, digamos assim, tomando conhecimento, interagindo com a comunidade, e existia, então, uma busca, né, de parcerias de desenvolvimento de formação de recursos humanos em catálise. Falando de uma maneira mais ampla, ela está muito ligada a essa parte industrial, de processos, né? E, então, existia, inclusive, vindo, né, alguns professores, professor, citando especialmente o professor Roberto Fernando de Souza, né, mas existiam outros professores que tiveram, né, formação na França, vinham com essa formação de catálise, e daí houve, digamos, uma multiplicação, né, de formação na França, né? Existiam praticamente, naquela época, duas oportunidades, ou estudar polímeros na Alemanha, ou estudar catálise na França, né? E eu segui para a França, né? Me surgiu uma oportunidade, então, através de recomendações, então existia bolsas institucionais realmente previstas para esse desenvolvimento do Instituto de Química. Foi todo um contexto, um momento, né, que me serviu de ir para a França, né? Então a escolha foi baseada, digamos, em oportunidade, e existia esse ambiente, né, de fazer catálise na França. Eu gostaria de parabenizar o senhor pelo prêmio conquistado, né, que foi o Prêmio Pesquisador Gaúcho FAPERGS, na categoria Pesquisador Destaque. O que representou para o senhor essa conquista? São várias facetas, né? Um é um reconhecimento, né, um reconhecimento institucional do Estado para, digamos, uma certa trajetória, uma trajetória em termos de produção científica, sem dúvida, né? Eu acho assim que leva em conta, né, mesmo que não esteja assim explicitamente, né, traduzido no prêmio, toda uma formação, né, de estudantes, uma vida de colaboração, né, porque a gente não é isolado, né, a gente realmente, o trabalho da gente é fruto de várias colaborações em vários níveis, né, com várias pessoas de vários lugares. A formação desses estudantes acho que também releva bastante, né, e a questão, né, de
realmente, né, tu conseguir fazer um trabalho que de alguma maneira tenha algum reflexo, seja um reflexo a nível de sociedade, a nível de meio ambiente, ou a nível de realmente produção industrial. Mas realmente assim é um privilégio recebê-lo, né? E é algo assim muito gratificante, né? Tu receber esse reconhecimento. O senhor já desenvolveu pesquisas na área de química ambiental, inclusive com materiais à base de sílica para pré-concentração de poluentes orgânicos, né? Então eu gostaria de saber qual a importância desses materiais e como isso pode colaborar com o meio ambiente. Se fosse assim dizer em uma palavra o que representa a minha pesquisa, é sílica, mas assim ligada a processo. Então, muito mais do que eu vou te dar assim um produto ou algo que se pesquise, a gente trabalha com um processo, né, já há vários anos isso, denominado sol gel. Esse processo permite que tu molde de alguma maneira, tu crie uma cobertura em torno daquilo que tu quer trabalhar. O que é esse objeto que quer trabalhar? Pode ser uma célula, pode ser um fármaco para ser liberado, pode ser um produto químico para te restaurar, pode ser alguma estrutura que tu queira, né, gerar um molde que reconheça aquele teu material. Então, partindo do princípio, né, que a gente trabalha processo sol gel no sentido mais amplo de aplicações, né, para produzir trabalhos muitas vezes denominados de inteligentes. Inteligentes porque eles conseguem se comunicar com quem está usando esse material, no caso, pode ser até quem vai trabalhar com o meio ambiente. Então, especificamente nessa tua questão aí de poluentes, né? Então, o que se conseguiu fazer é trabalhar com materiais, sempre esse denominado processo sol gel, que tivessem uma estrutura, né, chamada de impressão molecular, o termo na impressão, porque é que nem impressão digital, tu tem impressão daquela molécula. Então, tu tem impressão daquele conjunto de fármacos, ou seja, tu tem aquele molde que ficção científica, né, só deve entrar ali ou só deve funcionar aquele fármaco. Ele reconhece aquele fármaco. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes nesse processo, quando tu quer trabalhar em meio ambiente, né, tu destrói ou preconcentra alguma coisa para o bem e para o mal, ou seja, tu não tem seletividade, né? Tu destrói ou tu armazena tudo. Então, esse conceito de impressão molecular, que talvez seja o diferencial que a gente deu nessa pré-concentração de organoclorados, né, é que tinha uma estrutura que reconhecia esses compostos, né? Então, eu conseguiria seletivamente pré-concentrar, e nesse sentido, pré-concentrar para quê? Para várias aplicações. Pré-concentrar por quê? Porque está muito diluído e eu preciso quantificar. Então, se eu usar uma técnica para quantificar, né, diretamente, eu não consigo ter um nível de concentração passível de determinar. Então, eu consigo, dessa maneira, pré-concentrar e quantificar. Mas, né, em outras aplicações, eu posso simplesmente tentar separar, né, extrair por algum motivo, né, esses tipos de materiais. Também pode ser essa aplicação. E ainda numa terceira etapa, eu posso, né, realmente degradar especificamente esses compostos. Mas a base de tudo, como eu te falei, né, é o tal do processo sol-gel, que de alguma maneira encapsula esse tipo de material. O senhor também trabalha com polímeros, que são os materiais popularmente conhecidos como os plásticos, né? Esses produtos, eles são pintados na mídia como vilões, né? Porque eles demoram muito tempo para se degradar. No entanto, eles têm muitas aplicações, podem ser reutilizados e reciclados. Então, eu gostaria de saber do senhor, todos os plásticos podem ser reciclados? Talvez na teoria, no papel, sim, né? Mas na prática, né, tu tem uma questão, né, digamos assim, termodinâmica, que é assim, de química, de estrutura, reações, que torna uma coisa ou muito cara ou inviável, essa parte de reciclar. Atualmente, né, tem todo um ramo, existe uma tendência, que são os chamados biopolímeros, em geral, que têm propriedades tão boas quanto um polietileno, polipropileno feito aí numa planta petroquímica. Qual é a diferencial? É a quantidade, né? Então, tu trabalhar, tu produzir essas quantidades desses materiais degradáveis, né, é um desafio muito grande, porque tu pensa que tu quer produzir toneladas e toneladas por dia para 1000 aplicações, né, embalagens, tu quer produzir para produtos médicos, né, então ainda, né, existe o caminho, né, sei lá, talvez daqui 50 anos seja
esse, né, a nossa rotina. Mas te dizendo assim, concretamente, assim, são ok, são propriedades são maravilhosas, a gente consegue realmente reciclá-los, né? Mas ainda tem um grande desafio, um grande gap entre tecnologicamente conseguir dar conta, porque na verdade tu vai precisar isso para tuas embalagens lá de todo dia, do supermercado, né? Quantas toneladas precisa para os teus produtos e etc. Geralmente, a maioria dos plásticos, né, não são degradáveis, esses nossos rotineiros, né? Mas tem um outro lado aí que são assim, não se vive sem, eu te diria, né? Seria muito difícil nós entrarmos numa vida aí, né, acostumados com todas as facilidades que tem, sem termos esses polímeros, né, sem termos esses plásticos. Ainda falando um pouco da reciclagem, que propriedades químicas o material tem para se tornar reciclável e existe um limite do número de vezes que o mesmo material pode ser reciclado? Olha, eu acho assim, não sei te dizer em termos de número de vezes. Deve haver estudos, né, do produto, né? Em geral, tu usa muito esse conceito de reciclável quando tu quer usar um catalisador, por exemplo, que tu quer reutilizá-lo, daí tu te preocupa muito com o reciclo, né? Mas no caso, né, tô te falando assim de uma impressão, né? No momento em que tu reciclaste, ele parte do zero. Tu tá lá com os componentes iniciais para fazer tudo de novo. Então, nesse ponto de vista, né, te diria que seria infindável o número de vezes. A questão é que talvez que cada vez que tu recicle, tu não tem aquele teu ponto de partida 100%. Por quê? Porque parte dele se degradou, parte dele se contaminou, parte dele se transformou numa outra coisa, né? Então, talvez, né, respondendo a pergunta assim, do ponto de vista quantidade zero inicial, 100%, que eu parti, vou poder sempre usar aquele 100%, talvez isso vá reduzindo dependendo do processo, né? Não sei precisaria te dizer especificamente, né? Mas do ponto de vista de reciclar, no momento em que tu desmontaste aquele produto, né, nas moléculas iniciais, partiu do zero, né? Então tu tem todas as moléculas iniciais. Isso ocorre um pouco com um tipo de polímero, né, de isopor, né? Pensando assim, esse aí tu desfaz nas moléculas iniciais, então tem patentes japonesas, né, que fazem esse tipo de sistema, então tu desfaz e depois está tudo de novo, para acontecer de novo, né? Mas, em princípio, né, seria, digamos, infindável. O problema é que nada é 100%, né? Tudo não se transforma 100%, vai tendo uma perda a cada vez. Outros estudos que o senhor realiza é sobre as embalagens inteligentes e embalagens ativas. Então eu queria que o senhor explicasse a diferença entre as duas e quais os benefícios dessas embalagens. São trabalhos, né, de longa data, né, em colaboração com a Braskem, na época ainda que nem era Braskem, no desenvolvimento, tudo, estou reforçando aqui, tudo aquela questão daquele processo sol-gel que tu encapsulas e tu ajustas. A embalagem ativa é aquela que, como o termo diz, atua. Né? Atua como? Atua aumentando a vida útil do alimento. Então, tu tens um alimento que normalmente vai degradar em um jargão, né, tempo de prateleira de 20 dias. Um frango, né? Então, alguma coisa nessa embalagem libera, né, produtos químicos, às vezes nem é produtos químicos, é simplesmente elétrons que vão matar organismos que poderiam se desenvolver. Então, ela é uma embalagem ativa porque ela está lá, viva, entre aspas, né, atuando, evitando a degradação de um fruto, de um alimento, de um frango, alguma coisa assim. A inteligente é aquela que comunica contigo. Então, que de alguma maneira ela te dá um sinal do estado que aquele alimento está. Como isso, né? A maneira mais básica, mais comum é cor. A tua embalagem muda de cor, para quem é mais ou menos familiar com essas áreas de ciências ou fizeram alguns testes, né? Nós temos aqueles indicadores de pH, né? Que mudam de cor, amarelo, azul, se o pH está ácido, básico. Então, tem inúmeros produtos desses químicos, mas existem grande número de produtos naturais que também mudam de cor de acordo com o pH. Os mais utilizados, mais clássicos, são as chamadas antocianinas, que estão lá naquele caldo do feijão, que estão nos sucos de uva, né? Então, aquela cor lá, ela muda dependendo do pH. Hoje em dia, então, né, tem a tendência de pegar esses compostos aí e incorporar nos polímeros, tá? Não é diretamente, eles têm que estar, né, encapsulados, novamente, sol gel, toda pode ser outros processos também, estão encapsulados nesses materiais, e esses materiais, então,
quando o alimento que está ali vai degradar, ele vai gerar coisas, vai gerar, né, substâncias tipo aminas, então que vão mudar pH. Então, exemplo plástico, assim, peixe, né, degrada e libera amina muda pH, então aquele plástico que está lá, que tem esses compostos, muda de cor, né, e consequentemente dá uma resposta que aquele produto está alterado. Existem vários tipos desses materiais inteligentes, né, coisas simples como eu estou te contando aí, que é um produto adicionado no plástico, né? No fim não é tão simples assim, né? Mas existe todo um processo, mas que é adicionado ali muda de cor. Ele pode mudar de cor com a temperatura, né? Então tu imagina assim, o dono do estabelecimento para poupar luz desliga lá à noite a refrigeração dos alimentos, né? Então um plástico bem inteligente, se baixasse uma temperatura, baixasse a temperatura acima de 20 graus, ele mudasse de cor, e isso já indicava que essa embalagem, esse produto já sofreu um aquecimento. Então, inteligente é nesse sentido. Claro que existe toda uma parte aí, né, de semicondutores, existe uma sofisticação aí que vai até dessa parte de proteção, de antiterrorismo, né, que pode simplesmente, no invólucro, conseguir reconhecer certos sinais. Então, tem toda uma parte, eu estou falando uma coisa simples, assim, só de mudar de cor, mas tem outras questões de sinais elétricos que também são inteligentes. Então, nesses dois sentidos, né, ativo é que atua, vai te melhorar a qualidade, vai te aumentar a vida útil desse alimento, e inteligente vai te comunicar, vai te dar um aviso se aquele produto está estragado ou não. Duas abordagens dessas embalagens, né, muito, digamos assim, muito em voga, muito procuradas, né, não é uma resposta, não é, digamos assim, uma pesquisa simples, porque depende de produto que tu pode adicionar pela legislação, produto que não vai te alterar o gosto, produto que não vai ser tóxico. Então, a escolha, sim, não estou te falando uma coisa simples, mas é um jogo, né, que envolve muitas competências para essas decisões aí. O senhor também realiza pesquisa com catalisadores, que são substâncias que aceleram a velocidade de uma reação química. E um desses catalisadores que o senhor pesquisa é o catalisador Ziegler-Natta, utilizado para a produção de resinas petroquímicas. Poderia explicar um pouco desse catalisador, a diferença dele para os demais? Esses tipos de catalisadores, né, são já da década de 50, são estruturas que conseguem pegar eteno, né, que é aquela molécula pequenininha lá, e ir somando, né, e adicionando, que são chamados polímeros. São catalisadores de polimerização. Eles vão te gerar um material, né, com alto peso molecular. E esse catalisador, né, hoje em dia, o nível de sofisticação de seleção eu consigo ajustar, né, propriedades tipo tamanho, estrutura desses polímeros, isso é muito bem conhecido. E esse tipo de polímero, né, é usado em aplicações tipo lá as bombonas, os plásticos lá de produtos de limpeza, né, pode ser é o plástico do saquinho lá do supermercado, né, então são todos produtos, né, que vocês vão ter aplicações produzidas aí pelo Ziegler-Natta. Mais recentemente, né, tem tido uma nova família que é os chamados de metalocenos. Eu participei aqui localmente no polo petroquímico de uma busca inicial por esses tipos de catalisadores, depois tivemos algumas patentes no setor petroquímico, e nessa nova família de catalisadores também produzem esses polímeros, só que ainda de uma maneira muito mais sofisticada e muito mais ajustada. É um processo bem mais recente. Industrialmente, né, é Ziegler-Natta, a maioria das plantas, mas novas plantas, né, trabalham aí no mundo já com os chamados ditos metalocenos. Tudo isso aqui é para realmente produzir plástico, né, polímero. A diferença qual é, né, em relação ao Ziegler-Natta clássico, né? Ziegler-Natta é um processo, tudo vai produzir polietileno, polipropileno, né, que são os plásticos que a gente usa aí comumente. A diferença é que Ziegler-Natta são esses catalisadores clássicos, década de 50, várias gerações aí, funcionam super bem, produzem toneladas de polímeros, plantas industriais em todo o mundo, inclusive aqui no polo petroquímico aqui de Triunfo, mas a tendência hoje é esses novos catalisadores que produzem também polímeros em grandes toneladas, mas com algumas propriedades diferenciadas, não vou aqui especificar, que eu não consigo lá com o Ziegler-Natta. Mas, digamos assim, são todos eles catalisadores para polimerizar, pegar eteno, propeno e formar plástico, né, das maiores, assim, com as maiores especificidades de propriedades que tu precisa. Todas essas pesquisas que a gente falou que o senhor realiza, elas sofreram impacto com a pandemia, né, com a Covid-19.
Então, eu gostaria de saber como as pesquisas que o senhor realizou foram impactadas por essa pandemia, se alguma pesquisa foi suspensa, cancelada. Na verdade, está tudo lá de molho, né, stand-by, né, para desespero dos mestrandos e doutorandos, né, então está todo mundo sem poder acessar laboratórios, sem seguir suas pesquisas, né, está todo mundo escrevendo revisões bibliográficas, né, para ganhar tempo, gerar produção, de alguma maneira justificar o tempo. É um tempo perdido, mas acho que de alguma maneira isso vai se conseguir recuperar no momento que avançar, né? Talvez tenha até freado um pouco e fazendo assim parar para estudar, já que só resta estudar nesse meio tempo, né? Um pouco mais, então se aprofundar, mais tempo para saber, né? Para ter uma revisão da literatura, tanto a meu nível aí, né? Nível dos orientadores, mas a nível dos próprios mestrandos e doutorandos, porque de alguma maneira a gente é ditado, né? Por essa pressão de produzir, de gerar rápido, né? Então isso já faz parte da cultura nossa nesse século. Essa pandemia, né? Por um lado, né? Se digamos assim deu uma freou, né? Congelou, porque eu acho que não parou, não vai continuar quando voltar tudo ao normal. Isso não. Mas de repente, né? Foi uma mudança um pouco de paradigma, deu um choque assim para parar e olhar um pouco para o outro lado, né? Ter tempo, né? De olhar para certas, né, abordagens que a gente realmente não tinha tempo daquela pressão de produzir e publicar e, né, pressão inclusive muito dos alunos, né, que sofrem essas pressões dos órgãos financiadores. Né. E o senhor destacaria algum projeto futuro ou alguma pesquisa atual que está fazendo e que teve que ser suspenso? Tem a parte nossa de materiais ativos também, né, falaste de embalagens, mas esse termo não é só embalagem, né? Então nós estamos com uma pesquisa, né, suspensa em termos de tintas anticorrosivas, né? Então nós também elas vão ter um componente ativo, vão ser inteligentes, porque elas vão ser capazes de recuperar o ponto lá onde está com corrosão. Tem pesquisas, né, também a final de conclusão nessa área de biopolímeros que tu tocaste aí, né, de produzir polímeros, né, específicos que seriam dificilmente produzidos por meios lá clássicos, não, então tem essa questão aí. E nossa caixa é assim de absorventes de alta capacidade de absorção, chamados aerogéis, são materiais praticamente poro, né? Então de uma grande capacidade de absorção que são usados, se vocês forem jogar na internet, o exemplo mais clássico é a NASA lá para recuperar partículas aí no espaço, são absorventes de um volume muito grande que consegue absorver, né, com grande capacidade. Isso são alguns exemplos, mas todas elas estão paradas. Eu acredito assim que não vão sofrer uma interrupção, no sentido não vão ser encerradas, só foram freadas, né? Estão com um tempo aí de um pouco de em compasso aí, um pouco de espera, mas que nós não estamos parados, estamos realmente assim tendo tempo até, né, de nos reciclar, de aprofundar, de aprender um pouco mais, de refletir até antes de sair usando, né, os materiais. As perguntas seriam essas, professor. Gostaria de agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite, desejar sucesso na sua trajetória acadêmica e espero que muito em breve o senhor retome essas pesquisas e também parabenizar o senhor pelo prêmio. Felipe, muito obrigado pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho, né? E foi um prazer aí conversar contigo.